Ladies and gentlemen. Oi pessoal, bem-vindo ao Jornal da Essência Gay, comigo, Caio Rodrigues, e eu estou muito feliz, pois eu acabei de fechar os 4 primeiros vídeos no meu canal. Isso me dá muita gratificação, primeiramente por mim, por eu ter acreditado que eu poderia fazer sim esse canal. Eu comecei, eu coloquei minha cara aí fora, que doeu um pouco no início. Eu confesso, eu sou um pouquinho assim na minha, eu tento ficar na minha. Às vezes eu me solto e não fico na minha, mas no geral eu tento ficar na minha. E foi difícil ali no início, mas está sendo muito gostoso, muito prazeroso para fazer esses vídeos, eu confesso, é algo que eu gosto. Enfim, então, eu estou fazendo essa edição, pois eu só vou retomar os estudos que eu fiz, primeiramente, para que eu possa trazer do campo científico para o campo abstrato, mais racional, ou até social, né? Pois a gente pode aplicar esses conhecimentos para o cotidiano. E não só para o cotidiano, como para a minha vida. Eu também gostaria de deixar aí aberto para que você fale nos comentários o que você achou dos estudos, como isso reflete na sua vida, se você tem um amigo gay, uma amiga gay, um amigo trans, enfim. Se você tem alguém aí, se você é parte da comunidade LGBTQIA+, enfim, qualquer pessoa relacionada, se você tem algo que possa ser refletido e você quiser compartilhar comigo nos comentários, eu vou estar muito feliz aí de estar conversando contigo. E é isso. Então, primeiramente, o primeiro vídeo que eu fiz falou dos gêmeos monozigóticos. Eu achei esse vídeo muito bom para começar a minha série, pois ele fala sobre gêmeos monozigóticos, né? E eles são os seres humanos que compartilham quase 100% do mesmo DNA. Você não vai achar outros seres humanos que possam ter tanta exatidão genética quanto os gêmeos monozigóticos. E a gente pôde ver que, com o estudo, que 52% dos gêmeos monozigóticos eles tinham a mesma concordância aí de homossexualidade. Então isso abriu aí muitas perguntas para o campo científico, para que a gente possa se perguntar se existe sim o fator DNA para determinar a orientação sexual de um ser humano. E é isso. O segundo vídeo é um vídeo que eu gosto muito, pois ele fala aí sobre a adolescência. E a adolescência realmente, naturalmente, é uma fase difícil para todos os seres humanos, pois o corpo começa aí a ter essas bombas de hormônios, enfim. O homem começa a criar cabelo no sovaco, na região púbica, começa a criar barba, enfim, começa a crescer, a mulher ela começa a encorpar mais, a ganhar volume na parte dos seios, né? Enfim. E é uma fase difícil, eu já passei por isso, se você é adolescente, você está passando por isso, e todo mundo aí que já passou pela adolescência sabe o quão difícil é. Então eu acho que esse vídeo é muito especial, pois eu vejo que existe uma função social aí para que a gente possa educar famílias e, enfim, escolas, para que as pessoas entendam que essa é a fase que a pessoa começa a se descobrir. E não só as mudanças corporais, como as internas, que nesse caso a sexualidade é um grande fator, começa a aparecer. Então, eu posso falar aí que no meu caso foi um pouco difícil, pois todos os meus amigos eram heterossexuais, de acordo com o que eles diziam na época, né? Pode ser que não sejam.
E eu cresci nesse meio e eu lembro que foi difícil, pois o pessoal estava começando a sair e tal, e eu não conseguia sentir um afeto forte por meninas. Na época, isso me atrapalhou muito durante a vida, pois eu lutei muito contra a minha sexualidade, pois eu queria ser igual às outras pessoas. Não igual no sentido de fazer o que eles estão fazendo em relação a tudo, mas no sentido da sexualidade. Então, eu acho que se eu tivesse tido acesso a esse tipo de estudo antes e as escolas tivessem, né, trazido mais conscientização sobre a sexualidade, eu acho que eu teria me aceitado mais facilmente antes. Não teria sido um processo assim tão difícil. Eu lembro que para mim foi em torno dos 22 anos, ou seja, eu reprimi ali a minha sexualidade por quase 10 anos. E isso meio que afeta outros campos da vida, os campos de amizade, sociais, né? Então, a aceitação, o ser humano, quando ele se aceita, quando ele se ama, tudo tende a acontecer de forma mais fácil, né, na vida dessa pessoa. Porém, há muitos homossexuais ou pessoas da comunidade LGBT, QIA+, que podem sofrer, pois não se aceitam, mas o pior, às vezes, não é nem isso. Há aqueles que se aceitam muito e que não lutam contra quem são, porém, existe, infelizmente, o fator violência aí, não só a violência física, como a psicológica, né? Que a gente tem que combinar que um dos maiores agressores da sociedade é também a violência psicológica. Enfim, eu não vou entrar muito aí em detalhes, mas a violência psicológica ela pode sim acabar com a autoestima de uma pessoa. Enfim, é um tópico assim muito amplo que pode chegar a ser muito sensível aí também, mas a gente tem que reconhecer que existe o fator violência psicológica e ponto. Então temos que reconhecer isso na sociedade. Enfim, há homossexuais que sofrem por causa disso, pois não se aceitam, e há aqueles que sofrem pois se aceitam muito. E no fim das contas, o que a gente tem que fazer é aceitar as pessoas pelo que elas são e acabou. Todo mundo é digno de educação, de amor, de entendimento, enfim, dos recursos sociais. Eu penso dessa forma e... Eita. Foi mal. Enfim, foi mal. Eu acabei pisando aqui na tomada, aí apagou a luz. Mas beleza. No terceiro vídeo, é notado que existe um aumento da probabilidade de alguém ser homossexual de acordo com a ordem de nascimento. Então, é interessante esse vídeo, pois pais ou até escolas, eu acho que menos, pais ou família, pode ver que existe aí a probabilidade de que quando você tem muitos filhos homens, pode ser que um deles vai ser homossexual. E aí você vai entender que isso é um fenômeno da natureza e acabou. Ponto. Não tem que ficar discutindo com o menino. Se você vê que ele tem tendências homossexuais, você vai aceitar ele, vai amar ele da mesma forma que você ama o seu filho homem, que é um homem heterossexual, ou da mesma forma que você ama a sua filha, que é uma menina heterossexual, uma menina homossexual. Acabou. A criança, o adolescente, ele precisa de amor, ele precisa de aceitação, ele precisa de suporte. Acabou. Ponto. Eu não quero falar sobre isso, mas, enfim, eu vou ter que falar sobre isso. E se você quer falar algo a mais sobre isso, então fale algo a mais sobre isso aqui nos comentários. Eu vou adorar conversar, seja lá qual for a sua opinião, se for muito oposta ou muito de acordo, tá tranquilo.
Então, para fechar, pegando a minha cola, no quarto vídeo menciona que o cérebro de um homossexual pode ter funcionalidade diferente. É por causa da... Então, o cérebro do homossexual, né, de acordo com o quarto vídeo, fala que tinha uma diferença aí do hipotálamo. O que eu gostei desse estudo não foi do resultado em si, porque houveram outros estudos aí que mostraram diferenças, que meio que discordou desse estudo, e também foi feito com cadáveres, mas o que é legal desse estudo é que ele fala sobre... Ele é antigo, né? 1991. Foi um dos primeiros estudos que falou sobre o cérebro, a funcionalidade do cérebro homossexual ser diferente do homem heterossexual. E é por isso que eu gostei muito desse estudo, né? Porque abriu esse campo de imaginação para outras possibilidades cerebrais, de acordo com a sexualidade de um ser humano. E é isso, galera. Eu vou pausar um pouco. Enfim, é isso. Eu acho que eu fechei aí os 4 vídeos. Eu falei do primeiro, do Gêmeos, do segundo, que é o da adolescência, o terceiro, a ordem de nascimento, e o quarto, o cérebro. O quinto eu vou falar sobre o sistema endocrinológico, e eu vou te confessar, foi o meu favorito até agora, pois eu falei sobre mulheres, então eu fiquei feliz de ter mudado aí um pouco a visão, porque os estudos aí iniciais que eu achei falavam mais sobre homens, porém esse quinto vai falar sobre mulheres, e eu adorei isso. E é isso, eu acho que eu vou ficar por aqui para não te encher o saco mais. E obrigado aí por estar suportando aí, dando suporte aí ao meu canal. E, pô, eu gosto sim de comentários, interações. E então, deixa aí não sei se isso te ajudou de alguma forma, se você acha que pode te ajudar ou ajudar alguma pessoa aí que você conheça. Compartilha aí os vídeos, os estudos e o propósito do canal, que é acabar com a falta de aceitação, principalmente com a comunidade LGBTQIA+, que as pessoas possam se entender mais e se gostarem mais, usando as lentes da ciência. Olha que legal! E é isso, galera. Eu te vejo na próxima. Um beijo, um abraço. Tchau, tchau.